Então, pessoal, vamos começar aqui a nossa segunda lista, que é uma lista sobre ondas. Tivemos algumas aulas sobre isso, né? Eu fiz uma lista bem tranquila, então vamos aqui, eu vou fazer esse vídeo para completar as duas listas e para ajudar vocês na prova. Então, assim, primeiro exercício, ele está falando que os morcegos, eles são capazes de emitir ultrassom. A gente não enxerga, né? Os morcegos, eles enxergam nas cavernas e até fora delas, através do ultrassom. É um som que ele emite, que bate e volta, e com isso ele consegue ver o que está na frente dele através desses... É como se fosse um radar, sabe? De um submarino, por exemplo. Ele bate e volta e ele consegue ver o que está na frente, se tem alguma coisa na frente. E ele está falando que o comprimento é de 0,03 metros, ou seja, uma onda de 3 milímetros. Aí, ele está perguntando sobre essa onda, que é um ultrassom. Que tipo de onda que essa onda é? É uma onda eletromagnética? Bom, a resposta é que não. Onda eletromagnética é uma onda que se propaga no vácuo, que lembra aquele espectro que eu mostrei para vocês, que vai desde o raio gama até a parte dos raios cósmicos. Então, assim, onda eletromagnética é luz, basicamente luz, micro-ondas, Wi-Fi, etc. Não é uma onda sonora, impossível. Ondas longitudinais ou transversais e ondas mecânicas que se propagam no vácuo. Essas são as alternativas que a gente tem. O que eu sei? Eu sei que onda mecânica, ela não se propaga no vácuo, impossível isso aqui, porque ela precisa de um meio. E no vácuo, a gente não tem nenhum meio material, né? Não tem nada lá. Agora, onda eletromagnética, eu já sei que não é, ultrassom não é eletromagnético. Eu fiquei entre duas opções, longitudinal ou transversal. Para ver isso, eu trouxe aqueles slides da sala que a gente estava fazendo, e eu tenho aqui as duas ondas, a onda transversal e a onda longitudinal. Se a gente olhar os exemplos, fica de cara saber qual que é qual, né? No caso da onda longitudinal, eu trouxe aqui exemplo, onda sonora. O ultrassom é uma onda sonora. Então, o som ele se comporta dessa forma aqui, ó, como uma onda longitudinal. Para tentar explicar isso para vocês, esse GIF aqui, ele é uma mola. Imagina que você tem uma mola e você fica vibrando ela para frente e para trás numa mesa. Não para cima e para baixo, né? Mas para frente e para trás. Quando você empurra a mola, ela vai comprimir as partes da mola, né, como se fosse essa parte que está indo, comprimir, e aí você volta, quando você volta a mão, ela expande, né? Então você vai ficar indo, comprimindo, expandindo a mola, e o som é basicamente essa mesma coisa. É um alto-falante que vibra, ou no caso do morcego, eu não sei como ele emite, né? Mas assim, é uma vibração do ar, das partículas que vão vibrar, aí vai ter uma parte comprimida e uma parte expandida, igual a mola aqui. Uma parte comprimida e uma parte expandida. Isso é o som. É uma que está falando assim, né? Se eu colocasse uma partícula aqui, ela ia vibrar na direção do movimento de oscilação da onda. Por exemplo, a onda ela está oscilando aqui para frente, né? Ela está indo para frente. Se eu colocasse uma partícula, ela também ia oscilar para frente e para trás, no meu caso do som. Então é basicamente isso. Ultrassom, que é o som, ele é uma onda longitudinal, tá bom? Então tá aí. Primeira questão, essa é a resposta. Essa questão 2 a gente fez ela em sala, então eu vou só dar uma passada aqui. Eu tenho aqui, ó, o período de uma onda periódica, o período da onda periódica a seguir é t igual a 2,5 segundos. Então, vou colocar o dado que ele me deu aqui. Período é o tempo que ela demora para fazer uma oscilação, né? Subir e descer, fazer uma oscilação, é 2,5 segundos. Aí a pergunta é, qual é a velocidade de propagação dessa onda? Qual que é a velocidade? Então, eu tenho que descobrir a velocidade. Para isso, eu lembro aquela equação, né? Velocidade é igual a lambda que multiplica a frequência. Só que eu não tenho o lambda e eu não tenho a frequência, eu só tenho o período. Como é que eu vou descobrir isso? Através do gráfico. Eu consigo descobrir pelo menos o comprimento de onda e usando a equação que relaciona o período com a frequência, eu consigo descobrir a frequência. Mas vamos por partes. Primeiro, comprimento de onda. O comprimento de onda é o elemento fundamental de uma onda. Por exemplo, eu posso pegar o comprimento de onda como sendo definido entre a distância entre duas cristas, que são as partes mais altas da onda, ou como a distância entre dois vales, que são as partes mais baixas da onda. É a mesma distância, né? Como se eu só tivesse aqui, ó, só mexer para o lado. Mas, para ficar mais fácil, eu vou pegar como se fosse a distância aqui desse ponto A até essa parte, que é onde ela começa a se repetir, né? Então, assim, a onda vem, sobe, desce. Daqui para frente, ela repete esse padrão, né? Ela sobe e desce. Depois ela repete de novo. Então, esse aqui vai ser o meu comprimento de onda.
Então, você concorda que daqui até aqui eu tenho um comprimento de onda, que a gente usa a letra lambda, letra grega, né? Então, daqui, ó, dessa parte, até onde ela começa a se repetir de novo, eu tenho mais um comprimento de onda. Daqui até aqui, mais um comprimento de onda. E essa parte, que vai desse ponto até o B, ele é metade disso, né? Ela só sobe, no caso do B. Ela não desce, então ela é só metade do comprimento de onda. Então, essa parte é lambda dividido por 2, porque é só metade. E do ponto A até o ponto B, ele falou que essa distância vale 28 centímetros. Com essa equação, eu consigo descobrir, com essa relação, né, eu consigo descobrir o tamanho do comprimento da onda. Então, como eu faria? Olha só. Eu sei que 2, 3,5 comprimento de onda. Então, assim, 3,5 vezes o comprimento de onda. Isso tem que ser igual a 28 centímetros. Então, eu vou colocar aqui, ó, 28. Aí, esse 3,5 está multiplicando, vou passar dividindo. Aí, vai ficar 28 dividido por 3,5. Essa divisão é fácil de fazer, né? Ela vai dar 8. Então, assim, você vai dividir, você vai usar o seu método favorito e vai dividir. E você vai encontrar igual a 8. Nesse caso, está em centímetros, né? Então, vou colocar aqui 8 centímetros. Beleza, descobri o lambda, que é o comprimento da onda. 8 centímetros. Agora, para descobrir a velocidade, falta descobrir a frequência. Tá aqui, a frequência. Como eu descobri o lambda em centímetros, eu preciso ver se as respostas que eu tenho, as alternativas que eu tenho, estão batendo. Todas estão em centímetros. Significa que eu não vou precisar transformar o lambda, que é o comprimento da onda, não vou precisar transformar em metro. Posso deixar em centímetro. Agora, como que eu vou descobrir o F? Qual que é a relação entre frequência e período? Elas são inversamente proporcionais. A equação era dessa forma aqui, eu vou colocar aqui embaixo. A frequência ela é igual ao inverso do período. Então, é 1 sobre t. O período eu tenho, né? O exercício falou que é 2,5. Então, você vem aqui e vai descobrir a frequência. Então, vai ser 1 dividido por 2,5. A gente já fez isso aqui, né? Então, assim, essa frequência, essa divisão, dá 0,4. A unidade de frequência é o Hertz, então 0,4 Hz. Descobri o lambda, descobri o comprimento da onda, tá tudo aqui. Né? Agora eu vou usar essa equação da velocidade. Então, a partir dessa equação e desses dois resultados, eu posso descobrir a velocidade. Então, a velocidade vai ser comprimento da onda, 8, vezes 0,4, que é a frequência. Multiplicar esses dois termos, isso aqui vai me dar que a velocidade ela vale 3,2 centímetros por segundo. Isso aqui a gente tinha feito em sala, então bem tranquilo. Letra D, né? Vamos para a próxima. Essa aqui, ó, a frequência que determina a estação, a frequência que determinada estação de rádio FM opera é de 100 MHz. O que é um megahertz? Ele equivale a 1 milhão, né? Então, é 100 milhões de hertz. Agora, quantos metros tem o comprimento de onda das ondas emitidas pela torre de transmissão da estação? Então, assim, ele te deu a frequência F é 100 megahertz. Eu vou já substituir aqui, ó, o que é o M? O M eu te falei para usar como sendo 1 vezes 10 elevado a 6. Né? Ou basicamente 10 elevado a 6, porque é 1 milhão. Então, assim, é 100 vezes 1 milhão, né? Que o M é 1 milhão. Só que 1 milhão a gente simplifica com 10 elevado a 6. O hertz é a unidade, né? Ele repete, então hertz. Agora, ele está querendo saber qual que é o comprimento dessa onda, qual que é o tamanho do comprimento da onda. Sabendo, ele pede para você usar a velocidade da onda eletromagnética no ar é 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Então, eu já tenho esse resultado também. A velocidade é 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Para descobrir isso aqui, é só usar aquela equação fundamental da ondulatória. Velocidade é igual a lambda vezes f. Velocidade eu sei, frequência eu sei. Só substituir. Então, no lugar da velocidade, eu vou colocar 3 vezes 10 elevado a 8. Isso vai ser igual ao comprimento da onda, eu não sei, vezes a frequência, que é 100 vezes 10 elevado a 6, tá? Agora, tem vários jeitos de você resolver a partir daqui. Você pode escolher o que você achar mais fácil. Veja bem, eu vou repetir essa primeira parte, 3 vezes 10 à oitava. Agora, esse termo, ele está multiplicando o lambda, né? Então, está multiplicando, eu vou passar dividindo. Vai ficar assim, ó. 100
vezes 10 elevado a 6. E aqui repete o lambda. Isso aqui é uma divisão, e eu tenho a divisão de potências, né, de notação científica aqui. Eu tenho uma divisão de duas potências. Tem uma propriedade muito simples que eu vou apresentar aqui, para a gente dividir, fazer isso aqui bem facinho, né? Então, vou só inverter, ó, lambda vai ser 3 dividido por 100, eu vou repetir, tá? Vou repetir aqui, ó. 3 dividido por 100. Vezes. Agora, como eu vou resolver essa parte aqui das potências? A propriedade de divisão de potência é a seguinte. Eu repito o que está em cima, né? Então 10 elevado a 8. E aí eu mudo o sinal do expoente que está embaixo. No caso aqui eu tenho mais 6, né? Eu mudo o sinal dele e coloco lá em cima também. Então se aqui está mais 6, aqui ó, eu vou colocar menos 6. Não preocupa com esse 10, tá? Então estava mais 6 embaixo, lá para cima foi menos 6. Aí eu dividi, era só isso. Agora, eu vou repetir essa parte de novo. Depois você vai entender por que eu estou repetindo. Por coincidência mesmo do exercício. Agora, o que é 10 elevado a 2, elevado a 8 menos 6? 8 menos 6 é 2, né? Aqui, 10 ao quadrado. Agora, o que é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, né? Então, 10 vezes 10 é 100. Então, se eu tenho 100 em cima e 100 embaixo, eu corto. Né? A divisão vai dar 1. 3 vezes 1 é 3. Ou eu posso só cortar, que fica mais fácil. Fazendo essa divisão, então, só cortando, eu acho que o lambda, que é o comprimento da onda, ele vale 3. Agora, 3 o quê? Se eu não tive que transformar nenhuma unidade, está tudo certinho, a resposta vai estar em metros. Então tá aí, 3 metros. Tranquilo, né? Só usar os valores que ele deu, substituir, fazer divisão e encontrar o valor do comprimento de onda. Então é isso. Vamos agora para a questão 4. Aqui. Eu tenho duas cordas de violão que foram afinadas de modo a emitirem a mesma nota musical. Uma nota musical é definida por ter uma frequência, né? Então, assim, o violão, cada corda tem uma frequência. Aí, o que ele está falando é que eu coloquei duas cordas para terem a mesma frequência, tá? Aí ele está falando assim, ó, quando eu golpear uma delas, eu vou observar que a outra também vibra, só que com uma intensidade menor. Aí, qual que é o fenômeno que explica o que está acontecendo aqui? Eu não expliquei em sala, deixei para explicar no exercício mesmo, mas eu vou mostrar a resposta. O fenômeno que explica isso a gente chama de ressonância, tá? Então, ressonância é quando eu tenho dois objetos que têm a mesma frequência natural, e aí, quando eu fizer um oscilar, o outro também vai oscilar junto. Teve um acontecimento muito interessante de uma ponte chamada Tacoma, ponte de Tacoma, que ela foi construída sem pensar nessa questão da frequência. Aí veio um vento que tinha uma frequência, né? O vento tinha uma frequência, e essa ponte, ela quebrou, porque ela começou a oscilar junto com o ar, na mesma frequência do ar, ela entrou em ressonância com o ar, e aí quebrou. É muito bom o vídeo, eu não preparei aqui antes para fazer o vídeo, mas procurei, Tacoma. Se você colocar Tacoma Falls, que é a queda, né? Eu acho que você vai achar. Muito interessante. Então, ressonância é isso, tá? É quando duas coisas têm a mesma frequência, e se você oscilar uma, a outra também vai vibrar. Agora, figura abaixo foi obtida a partir de uma foto instantânea de ondas que percorrem uma corda com velocidade de propagação 0,16 metros por segundo. Então, vou colocar aqui. Velocidade igual a 0,16 metros por segundo. A partir da observação da figura, determine, letra A, a amplitude e o comprimento dessa onda. Então, eu quero olhar a figura e eu quero descobrir qual que é a amplitude da onda. Eu vou colocar aqui, ó, A. Eu quero saber a amplitude, a gente costuma chamar de A, tá? A amplitude. Eu quero saber o comprimento da onda, que é lambda. Isso aqui é muito fácil, é só olhar a figura mesmo. A amplitude, ela é definida como você pegar do meio da onda, das partes simétricas, né? Pega da parte simétrica e vai até a parte mais alta. Isso aqui é amplitude. Aí, para descobrir esse tamanho, é só você olhar esse eixo aqui, ó, o eixo que está na vertical. Então, ele saiu do zero aqui e foi até o 0,20. Né? Então, ela vale 0,20. A unidade é em metro. Então, assim, a amplitude dessa onda, ela vale 0,20 metros. Ou 20 centímetros, dá a mesma coisa. O comprimento da onda, ela é definido assim, ó, com a distância entre duas cristas, né? Ou, se você quiser, você pode pegar essa parte onde ela começa a subir
e depois essa parte aqui onde ela começa a subir de novo. É o elemento fundamental, né? O comprimento da onda. Da partir daí é só repetir esse elemento. E você vai ver, ó, que ele sai, se eu pegar da crista, que é a parte mais alta, né? Se eu pegar do A até o B, ele vai do 0,20 até o 1. Uma coisa que vai do 0,20 até 1, ele tem um tamanho de 0,8, concorda? Ou 0,80. E a resposta também tem que ser em metros. Se você quiser fazer do outro jeito, você vai fazer assim. Você vai pegar, igual eu tinha falado, né? Se você não quiser pegar do A até o B, você vai pegar da parte onde ela começa a subir até a outra parte onde ela volta a subir. Aí você vai ver que ela sai do 0 e vai até o 0,8. Então é o mesmo tamanho, né? Tem que ser a mesma coisa. Esse é o comprimento. Agora, a letra B, ele quer saber a frequência e o período da onda. Então, frequência e período, eles estão relacionados, né? Tinha aquela equação. Frequência e período, eles são inversamente proporcionais. Eu quero saber a frequência, que eu não sei, e eu quero saber o período, que é o t. A equação que relaciona os dois é essa daqui, ó. Frequência é 1 sobre t. Isso aqui é 1, tá? 1 dividido pelo período. Agora, eu não sei um, eu preciso descobrir um para descobrir o outro, né? Não tem como. Só que eu sei a velocidade, está bem aqui em cima, ou aqui, né? Eu sei a velocidade e eu sei o comprimento da onda. Então, se eu usar aquela equação fundamental da ondulatória, eu consigo descobrir a frequência. Então, assim, a velocidade de uma onda, ela é lambda vezes f, né? Eu sei a velocidade? Eu sei. 0,16. Então, vamos lá. 0,16. Isso é igual a lambda, que é o comprimento, que está aqui, 0,80. 0,80 vezes o F. Quando eu descobri o F, eu substituo ele aqui e descubro o T, né? Bem tranquilo. Agora, se o 0,80 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 0,16 dividido por 0,80 igual a F. Essa divisão, você pode fazer, eu vou fazer aqui do lado, então. Olha só, eu quero dividir, eu sei que número com vírgula sempre confunde. Então, assim, eu quero dividir 0,16 por 0,80. Você está vendo que o número ele é perfeito, né? Eu tenho duas casas depois da vírgula aqui e duas casas depois da vírgula aqui. Ou seja, isso significa que eu posso ignorar o zero e a vírgula dos dois, entendeu? Então, quando eu tinha 0,16, passou a ser 16, e agora que eu tenho, antes que eu tinha 0,8, passou a ser 80. Agora, para fazer essa divisão, eu preciso colocar um zero aqui, né? Porque 16 não dividir por 80. E então, 0, de cá. 80, qual o número vezes 80 dá 160? É 2, né? Então, assim, menos 160, 0. A resposta é que a frequência ela vale 0,2 e a resposta tem que estar em hertz, né? Então, assim, a primeira coisa que ele pediu eu já descobri, que é a frequência. Então, eu descobri o que? O comprimento da onda, amplitude, né? Comprimento. Descobri a frequência, agora eu vou tentar descobrir o período. Para descobrir o período, eu vou só pegar essa frequência de novo e substituir lá em cima. Então, vai ser assim, ó. 0,2 no lugar do F igual a 1 dividido por T. Se o T está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então, vai ficar assim, 0,2 vezes T é igual a 1, fazendo bem devagar. E esse agora que está multiplicando, que é o 0,2, eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar assim, T igual a 1 dividido por 0,2. Será que isso aqui é menor que 1 ou maior que 1? É só você pensar assim, quantas vezes o 0,2 cabe no T? Cabe 5 vezes, né? Então, assim, 5 segundos. Conta moedas de 20 centavos até chegar em R$1. Então, assim, o período que a gente descobriu foi 0, eu estou apagando. O período é 5 segundos. E a frequência é 0,2 Hz. O que significa isso? Para ele fazer uma oscilação, ele gasta 5 segundos. Tá? Isso é o período. E a frequência são quantas oscilações ele faz por segundo. Como ele não faz nenhuma, né? Porque para fazer uma só ele gasta 5 segundos, como ele não gasta, ele não consegue fazer nenhuma oscilação em 1 segundo, a frequência dele é menor que 1. Tá aqui 0,2, é uma frequência muito baixa. Então tá aí, eu vou tirar o zoom aqui. A questão é isso aí. Passar para a próxima. Essa aqui eu acho que a gente tinha feito em sala. Né? Ele fala assim, ó, eu vou tentar ser mais rápido, tá? Frequência, ele deu a frequência e a velocidade. Se ele deu a frequência e a velocidade, ele quer saber o comprimento de onda. Não tem como, você só tem 3 coisas. Então eu vou anotar aqui. A frequência que ele me deu, dos 2.640 Hz, que é de uma sirene, depois você lê.
e a velocidade, que é de 1.188 km por hora. E você quer descobrir o comprimento da onda. Né? Ele está falando, determina o comprimento da onda. A única coisa que você tem que lembrar é que nesses problemas você não pode usar quilômetro por hora. Vou até voltar aqui. Para eu passar isso aqui para metro por segundo, eu preciso dividir por 3,6. Então, isso não pode esquecer, né? De quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Eu vou fazer rapidão aqui, vai dar o seguinte. Se eu fizer essa divisão, dá 330. O que é óbvio, né? Porque a velocidade do som, ela é 340 metros por segundo. Né? Não poderia passar disso. Mas nesse caso, ele pediu para usar 330. Então, vai ser assim, ó, velocidade não posso usar em quilômetros por hora, vou ter que usar em metros por segundo, que é 330 metros por segundo. Aí, se você tem todos esses valores, é só você substituir naquela equação, né? Velocidade é igual a lambda que multiplica a frequência, comprimento da onda que multiplica a frequência. Aí, se você substitui no lugar da velocidade 330, então vai dar 330 dividido por... Não vou fazer tão rápido, né? Lambda multiplica a frequência. A frequência é 2.640. Tá multiplicando, você passa dividindo, tá? Então você vai fazer essa divisão aqui, ó, e vai me falar quanto que deu. Aí você vai descobrir o lambda, tá? É só fazer a divisão. Esse exercício aqui também a gente tinha feito em sala, então vou ser mais rápido. Ele fala de um brinquedo que todo mundo conhece, né? Que é aquele telefone sem fio. Você fala e a pessoa do outro lado vai ouvir. Aí ele fala que existe uma frequência mínima para que esse telefone funcione. Ele quer que você descubra qual que é essa frequência mínima. Os valores que ele te deu foram esses daqui, ó. O comprimento da onda, o que é comprimento? É o lambda, né? É 50 centímetros. Então, assim, comprimento da onda é 50 centímetros. Mas eu não posso usar em centímetro, né? Então vou transformar já para metro. 0,5 metros. A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. E ele quer saber qual que é a frequência. Então, de novo, você vai usar aquela equação fundamental. Então, velocidade é igual a lambda que multiplica a frequência. Aí a velocidade você vai substituir por 340. O lambda você vai usar 0,5, ou se você achar mais fácil, usa meio, tá? 1/2, que multiplica f. Por que é mais fácil usar meio do que 0,5? Porque esse aqui, ó, 1 vezes f é o próprio f, não é? 1 vezes f é o próprio f. E quando você pegar esse 2 que está dividindo e passar multiplicando, você vai encontrar que esse resultado tem que ser 680, né? Então, assim, a frequência vai ser 680. Aí, só para escrever melhor isso aqui, eu vou inverter os lados. Vou escrever assim, ó, a frequência ela é igual a 680 Hz. Estou fazendo mais rápido que a gente fez em sala. Então tá aqui. Também é só usar aquela equação. Era isso. Essa aqui também a gente fez em sala, era só para explicar os fenômenos. Eu apresentei eles em sala, né? Mostrei uns vídeos. Quando você tem duas ondas e elas estão aqui no mesmo meio, nesse caso aqui, elas sofrem interferência. Então esse último ele é interferência. Quando você tem uma onda que passa por um obstáculo e ele contorna esse obstáculo, a gente chama isso aqui de difração. Não tem nenhuma conta nessa parte, pelo menos, né, que eu não apresentei. E quando uma onda sofre um desvio na direção e no sentido de deslocamento, né, na verdade, no sentido, quando uma onda sofre um desvio, significa que houve uma refração. Isso aqui a gente estudou muito, né, tem uma lista lá sobre isso. Aí ele está perguntando qual que é a ordem aqui. Interferência, difração e refração. Interferência é o último, né? No caso aqui, ó, é o 3. Então, você olha as alternativas que começam com 3. Eu tenho só duas. Agora, difração é o segundo. Então, a única resposta que pode ser é a E, né? Porque o primeiro é o terceiro, o segundo é o 2, né? E o primeiro vai ser refração. Então, é isso. Eu já tinha feito em sala mesmo, só explicando. Mais uma aqui, ó. Essa eu lembro que a gente até começou ela em sala, então bora lá. Ó, em um exame de audiometria, uma pessoa foi capaz de ouvir frequências entre 50 Hz e 3 kHz. 3 kHz, né, o quilo, lembra que o quilo vale 1.000, né? Todo quilo que aparecer é 1.000. Então, quer dizer que a frequência vai valer 3 vezes 1.000 é 3.000. Então, 3.000 Hz. Sabendo-se que a velocidade do som no ar, então ele fala assim, velocidade do som no ar é 340 metros por segundo,
o comprimento correspondente dessa onda, ela é, de novo, a mesma coisa de sempre. Você vai usar aquela equação fundamental, velocidade igual a lambda vezes f, substituir o valor da velocidade do som, 340, lambda você não sabe, e a frequência você vai usar 3.000. Tá multiplicando, passa dividindo, é só fazer essa divisão aqui, tá? Lambda. E aí você faz a divisão, você vai encontrar o valor do lambda. Se eu não me engano, você vai encontrar 0,113 metro. Só que isso aqui, nenhuma resposta está em metro, né? 0,113 metros, isso aqui vale 11,3 centímetros, beleza? E a última frequência, o último exercício que é interessante, ele fala assim, ó, a velocidade de uma onda sonora no ar é 340 metros por segundo. Então, vou colocar aqui, ó, 340 metros por segundo. Esse é o meio 1, tá? Lembrando que eu vou ter dois meios. Eu tenho o meio 1 e eu vou colocar aqui na frente o meio 2. Passando de um meio para o outro, onde a velocidade do som é o dobro, então nesse outro meio, a velocidade do som ela vai ser o dobro, né? 680 metros por segundo. Já não pode ser o ar mais. Os valores da frequência e do comprimento de onda no novo meio serão. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o comprimento de onda nesse novo meio e a frequência nesse novo meio. Aí vem um truque, uma coisinha que vocês precisam saber, né, que eu não falei em sala, que é o seguinte. Mesmo que a luz ou o som mude de um meio para o outro, mesmo se mudar de um meio para o outro, se passar da água para o ar, lembra aquelas coisas que a gente estava vendo? Mesmo se isso acontecer, a frequência nunca muda. Então, a frequência que eu achar desse lado de cá, ela vai ser a mesma frequência que eu achar no primeiro meio. Tá? A frequência não muda. Então, eu não sei o lambda daqui. Ah, eu sei, né? Tá sei. Ele falou que ó, o comprimento da onda é 0,340. Então, eu vou substituir aqui, ó. 0,340 metros. É o comprimento da onda. O comprimento da onda já não é o mesmo. Tá? Não é o mesmo aqui no primeiro meio e aqui no segundo. O que é o mesmo? Só a frequência. Então, eu vou descobrir a frequência nesse meio, tá? E ela vai ser o mesmo que tiver do outro meio. Então, para esse primeiro, vamos fazer em azul aqui. Velocidade é igual a lambda vezes f. Não sei a frequência, sei a velocidade. Então, vai ser 340 igual a 0,340 vezes f. Só substituir. Está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 340 dividido por 0,340 igual a f. O que deu aqui? Ó? Essa divisão, se você olhar bem, eu tenho 3 casos depois da vírgula, né? Se você achar difícil, é só usar a calculadora mesmo. Mas essa divisão ela vai dar 1000 Hz. O que deixa o exercício um pouco sem graça, né? Porque se você olhar a alternativa, só tem uma alternativa que vale 1000. Porque eu tinha falado o seguinte, a mesma frequência que eu achar no meio 1 é a mesma do meio 2. Então, se aqui ó, eu achei 1000 Hz, ó, 1000 Hz, significa que o segundo também vale 1000 Hz. Isso é interessante porque explica por que quando a luz passa de um meio para o outro, ela não muda de cor, né? Se eu tiver um laser vermelho, quando eu jogar na água, ele vai continuar sendo vermelho, por mais que ele mude de direção e ele mude de velocidade. Se ele muda de velocidade e não muda de frequência, significa que o comprimento da onda tem que mudar. Tá? Então, quando passa de um meio para o outro, o que muda? O comprimento da onda. O comprimento da onda muda para a velocidade mudar. Então, era isso que eu não tinha falado em sala, talvez um pouco confuso, mas relaxa. Só lembrar que a fonte que emite a onda, seja sonora ou luminosa, a fonte emite sempre com a mesma frequência, e isso não se altera, mesmo passando de um meio para o outro. Aí, você vai fazer a conta, né? Eu vou deixar para vocês isso, porque a resposta já é a C, só tem ela com esse valor de frequência, né? E vocês vão encontrar 0,680. O que significa isso? Olha só, eu já vou até colocar aqui então. Eu vou colocar aqui, ó. 0,680 metros. Eu quero que vocês comparem comigo os valores do primeiro meio e do segundo meio. Do primeiro meio para o segundo, a velocidade dobrou, não foi? Então, ela foi aqui, ela dobrou. Agora, o que aconteceu com o comprimento de onda? Ele também dobrou. Né? Agora, vamos olhar a equação e ver se você consegue entender o que aconteceu. Vou mostrar a equação aqui. Ó. Vou colocar em preto mesmo. Velocidade não é igual a lambda, que multiplica a frequência. Se a frequência não se altera, não muda, né? 1000 de cá, 1000 de lá, e se a velocidade dobrou,
O que tem que acontecer com o comprimento de onda? Tem que dobrar também, né? Porque não é uma igualdade. Se de um lado dobra, do outro lado também tem que dobrar. Mas desse lado de cá, a frequência não pode mudar. Então, o que vai mudar? O comprimento de onda. Então, assim, é só essa relação que é interessante vocês verem. Então, vamos supor que a velocidade do som triplica de um meio para o outro. A frequência não pode mudar, né? Então, a frequência vai ser sempre F. O que vai acontecer com o comprimento de onda? Ele vai ter que triplicar também, de tamanho. Tá? Então, é basicamente essa a ideia do exercício. Isso também acontece com a luz, igual eu falei para vocês. A luz entra em um meio para o outro e ela muda a velocidade. Não era isso que a gente estava calculando lá na lista de refração? Só que ela muda a velocidade sem mudar a frequência. O que muda é o comprimento de onda. Tá? Então era isso, essa lista. Valeu. Até mais.